Spider-Pool Podific. Título: Quando eu te beijo. Não recomendado para menores de 16 anos. Capítulo 5. Eu te ouço. Enfrentaram o inimigo juntos naquela noite. Wade encontrou quem o havia contratado, o cientista realmente maluco e as criaturas modificadas que ele controlava. Enquanto observava a localização pensando nos pontos de fuga daquele lugar e vendo o que teria que enfrentar, o Homem-Aranha apareceu entre a mata usando seu traje preto noturno de detalhes vermelhos, como a figura de uma longa aranha em suas costas e as lentes de sua máscara, além do traje possuir afiadas garras. O conjunto deixava assustador e sensual na opinião de Deadpool, que mesmo estando assustado não perdeu a oportunidade de dizer isso ao vê-lo, reafirmando até durante a luta. Você está me assustando, mas também me excita demais desse jeito. Esta é a resposta que eu esperava vindo de você, brincou o Homem-Aranha. De toda forma, ao final da batalha houve uma explosão, e se tinha uma coisa que Deadpool sabia era que seu fator de cura era extremamente bom. Do seu herói favorito? Não era. Em desespero tentou fazer o próprio corpo de escudo, o envolvendo e lhe protegendo. Peter só pensava que lá estava Wade de novo lhe protegendo e isso sempre mexia com ele. No momento também apontava para como estava irritado pela sua morte por causa dele, entretanto eram essas coisas que faziam ser tão difícil odiar Deadpool. De fato não conseguia, gostava muito dele. Gostava mais do que deveria na verdade e era frustrante. Deadpool ficou sonso após a explosão, despertando com um pouco de dor nas costas. Viu o Homem-Aranha de braços cruzados, agachado, lhe chamando. Parecia estar dentro de um iglu, mas não era neve. Notou na verdade as teias, então na realidade estavam num casulo. No caso estava parcialmente dentro, pendurado na parede com parte de suas costas estando exposta para o lado de fora. Compreendeu que era a forma do seu parceiro se vingar um pouco nele. Se sentia preso para ter uma doutor. Era presa daquela aranha mesmo. Peter o confrontou. Então foi tudo mentira? Se aproximou de mim só para conseguir meu patrão? Seu tom de voz não chegou a subir. Perguntava por estar cansado de evitar tanto aquele assunto, ficando em rodeios. Acabou desencadeando em ambos caírem numa armadilha. Deveriam pôr tudo em pratos limpos. Por outro lado era por já estar esperando não como resposta do amigo, soava como uma pergunta até retórica. Por mais que ele o irritasse às vezes e ainda mais agora, não conseguia computar que os sentimentos do tagarela não fossem genuínos em relação à sua pessoa. E como imaginava, ele lhe respondeu logo em seguida. Não. Respirou fundo. Foi tudo sincero. Eu te admiro há muitos anos e não é como se eu fosse discreto para você não notar. Justo. E é exatamente por isso que decidi fazer. Não só para parar o insano de fazer monstruosidades como as que fizeram comigo, mas para te poupar de lidar com isso. Você deveria falar comigo. Eu sabia que não suportava o Parker, mas ao ponto de aceitar matar? Eu sei que parte disso também é minha culpa por querer te convencer do contrário, sem me aprofundar em relação a ele e esse meu outro trabalho de segurança. Só que tínhamos um acordo. Você nem estava matando como antes, me disse que queria ser um cara melhor. E quero. Suspirou. Desembainhou a katana para soltar suas costas das teias. Pousou no chão ficando de frente ao seu parceiro de patrulha, videogames, hot dogs e tacos. Não sei o que Parker é seu, se é irmão, senpai, namorado ou o melhor chefe da face da Terra, só sei que o coloca num pedestal. Peter pensava que gostaria de se pôr mesmo em um pedestal, porém ele era tão autocrítico que chegava a ser cruel consigo. Mephisto só tocou ainda mais nessa ferida. Ouviu Wade prosseguir. Não queria que aquele monstro, se fosse o caso, te quebrasse por dentro por isso. Você é bom, espera o melhor de todos e dá segunda chance até demais, não queria que ele ou ninguém tirasse esse aspecto seu se caso o mundo descobrisse quem ele era de verdade. Então decidi derrubar o cara antes do pior acontecer. Foi estúpido? Foi, mas achei que era o certo para te proteger.
acabou por fazer Peter sorrir por baixo da máscara. Quer ser meu guarda-costas agora? Todo herói deveria ter um anti-herói para chutar umas bundas para ele. Equilibra. Está nas escrituras. A conversa tonta já melhorava o humor de ambos e o clima entre eles. Nas escrituras, podia estar falando das sagradas, mas sendo você, está mais para algo que você escreveu num guardanapo e só sua opinião importa. Que lindo! Já me conhece tão bem. E talvez por isso não conseguia estar possesso com ele. Pousou sua mão no ombro do Wade. Deveríamos ter parado e falado sobre tudo, afinal somos amigos e temos um ao outro. Deadpool perdeu o ar, percebeu que já estava perdoado e seu amigo mais aberto para ele, mais sincero. Tirou a máscara para o Homem-Aranha ver a sinceridade em seus olhos, porém enquanto discursava como tinha mudado, pedindo desculpas, perdão, perguntando se o chefe Boa Pinta estava bem, Peter estava estupefato. O rosto do Wade parecia curado. Tocou até surpreendendo a ele lhe encarando fixamente pelas lentes vermelhas de seu uniforme noturno. A estrutura óssea atraente era a mesma e se certificava, porque parecia um outro homem na sua frente e não era seu Wade ali. E enrugou a testa. Porque ele pensou com seu. Enfim, os olhos, a imensidão dos olhos era a mesma e o sorriso quando ele ficava nervoso e confuso era o mesmo. Ficou aterrorizado. Ele perdeu o fator cura? Meu Deus, então as costas. Sem entender, Wade se deixou ser virado pelo aranha que foi pedindo desculpas tirando uns cacos de vidro. O tom de sua voz parecia extremamente preocupado e com remorso, o que lhe deixava confuso. Nem estava doendo assim, até mexeu os músculos das costas para os outros caírem. Foram poucos estilhaços, estava bem. Ouviu o herói suspirar aliviado tocando a pele exposta de suas costas nos buracos do uniforme com a mão enluvada, lhe dando arrepios. Cicatrizou, o ouviu dizer. Arqueou a sobrancelha, mesmo sem saber que tinha uma naquele momento. É óbvio, né, Spidey? Na verdade não. Se virou se deparando com a câmera do celular do amigo e a tela estava aparecendo sua pessoa naquele momento, mas não parecia que era ele. A ficha foi caindo aos poucos. Mas que por... Levei um susto achando que tinha perdido seu fator cura, porém parece que não. Acha que tem a ver com sua visita ao outro lado? Única coisa que consigo pensar, e eu nem pedi por isso. Não faria sentido esse ser o preço. Preço? Pensou o amigo da vizinhança, logo percebendo que deveria ser em relação à sua volta dos mortos. A não ser que te de más consequências, Wade. Ao ouvir isso riu sem humor. Como poderia? Era tão desconfortável ao longo daqueles anos se adaptar à situação de sua pele e quando menos esperava, quando já tinha aceitado a situação se adaptado, achado uma esposa que o fazia se sentir atraente na própria pele porque demônios adoravam aquilo. Ah, pensou, acho que sei o X da questão. Desde que obteve a nova aparência, a que teria sem a mutação, um homem loiro alto que Peter concluía que parecia ainda mais com o Ryan Reynolds. Sua esposa estava ainda mais distante. Era uma longa história para a mudança ter acontecido. Ele e seu parceiro tinham teorias. Não sabiam o porquê exatamente, só que foi no tempo em que Deadpool esteve no submundo dar Peter Parker. A infidelidade sexual já mexia com a autoestima fragilizada, mas era uma súcubo, rainha demônio. Suas vontades vêm em primeiro, o que poderia esperar? O que incomodava Chicla era a moral dele. Se lembrando dela de braços cruzados, sentada no sofá. Me ama mesmo? Acho que não tem mais certeza e eu não tenho paciência para você e seu crush. Você nem se lembra da última vez que matou. Chicla apontou ele, amargurada. Como poderia esquecer? Você me ajudou a buscar ele do outro lado. E já faz muito tempo.
Trouxe o homem de volta, então qual a diferença? É como se não tivesse matado. Eu só tenho um código: não matar inocentes. Aceitei o serviço, porque achei que o mundo ficaria melhor sem gente como ele, mas na verdade ele é um dos caras que o mundo precisa. Ela rolou os olhos com o discurso. Obviamente ele se referia ao mundo humano. Como ela se simpatizaria? Chicla é a rainha dos monstros, demônios. Pensa no seu mundo primeiro. Humanos, mais atrapalhavam que ajudavam. Tinham ideias diferentes, notavam. Ficava cada vez mais óbvio. Wade estava feliz e animado pelos bons resultados que vinha tendo em suas patrulhas. Finalmente eu estou com heróis, aceito pelos bonzinhos. Ela levantou-se e após suspirar lhe disse: esses caras, os caras bons, e demônios não combinam, Wade. E ela estava certa. Ele não aceitava. Isso não tem nada a ver. Para começo de conversa tentei não tocar no assunto, mas mal te vejo nesta casa. Nem avisou antes de ir, nem sabia se iria voltar. Você não tem qualquer direito para falar de mim. Como? Pelo menos sabia onde eu estava. Você não me procurou para estar tão aborrecido assim. Porque estava ocupado. O tom de voz dela era carregado de repulsa. Com seu amigo. Sim, trabalhando. Exatamente. Eu também estava ocupada. Ela não tinha problemas antes com a amizade dele com o Homem-Aranha. Tinha até concordado dele estar na lista do top 5 dos impossíveis interesses que Wade poderia levar para a cama, estando liberado para tal. Tinha total ciência da óbvia atração do marido a ele, não via problema, era o natural, poderia ter até homenagem, ensinaria uns truques àquele homem bondoso, demais. Até ela tinha os termos deles que seguir. Não uma lista com quem poderia ir para a cama, afinal era uma súcubus, não caberia em uma lista. Mas eram termos sobre onde poderia levá-los. E quebrou esse acordo deles, levou o lobisomem para a casa dos dois, para a cama do casal, porque teve vontade, estava irritada com o marido na época. Além de passar a evitar e fugir de seu toque, Wade estava mudando e era culpa da criança bastarda dele, a qual ela escolheu ignorar. Tudo se agravou quando ele passou a andar com o Homem-Aranha. As coisas com as quais não se importava antes se tornaram problemas. Chicla tinha seus motivos. Suas preocupações se tornavam mais concretas, não havia motivo para ficarem juntos se aquele homem não era mais quem tinha se interessado em primeiro lugar. Ele mudou ou sempre tinha sido assim? Só percebeu naquele momento por terem se casado rápido demais? As mesmas questões valiam para ele. Chicla foi embora depois de algumas discussões. Foi a separação definitiva deles. Wade tinha muito o que pensar. Divórcio com uma demônio era um campo estranho e complicado para os outros se relacionarem. Mas lá estava ele interessado mais em seus propósitos anteriores de consertar seus erros com o Homem-Aranha fazendo seu melhor, com Ellie passando seu tempo com ela e com Parker, o visitando, levando presentes, conversando para entender mais aquele homem e ajudar na segurança do mesmo. Conversar com ele era extremamente interessante. Não esperava, já que geralmente esses COR são chatos, frios, pior que os das fantasias eróticas, mais robóticos. Tempo não investido em recuperar aquele matrimônio. Foi uma dessas conversas num café que Peter, charmoso de óculos, lhe disse apoiando o cotovelo à mesa. Você acha que foi um marido negligente? Arqueou a sobrancelha ao ouvir tal pergunta. Você acha que fui? Pelo que me contou, parece que depois da traição você já estava meio que seguindo em frente. Só não queria admitir? Sei como é, passei por isso. Comentava se lembrando de seu namoro com Felícia, a gata negra. De ser traído, perdoar por medo de ficar sozinho. Mas depois tudo fica diferente entre a gente, ao ponto de se perguntar se faz sentido continuar. Wade riu tomando o café. Ser corno é uma merda. E ficou feliz ao fazer Parker esconder o riso com a mão.
Também já fui casado. Comentou. Se arrependia muito por ter prolongado o fim do casamento com MJ e tê-la feito sofrer por isso anos atrás. Não fui traído no meu casamento, pelo menos, mas também não fui um bom marido. Estar numa relação não estando se entregando realmente é complicado, então entendo. A relação com MJ tinha sido cheia de términos, altos e baixos que mal sabiam como chegaram a um matrimônio. Ironicamente, seu antigo namoro até mesmo com Johnny tinha sido mais tranquilo e estável do que os namoros que teve com MJ. Wade acrescentou. Não querer ficar sozinho, eu sei bem disso. Passou a observava o café no copo, as pequenas ondas que fazia. Estou entendendo como ela veio se sentindo ultimamente. Parecia que eu estava mais interessado em outra pessoa. Na verdade, eu estava mesmo. Entendo. Não levou muito tempo para Peter Parker revelar sua identidade ao Wade Wilson. Confiava nele. Após o choque inicial do Deadpool, voltaram a progredir. Não só saiam depois das patrulhas vestindo os uniformes, mas casualmente também. Numa patrulha, ambos escalando um prédio, Wade fazia aqueles típicos comentários cheios de em relação ao uniforme negro noturno do Homem-Aranha, que se aproximou fingindo irritação com ele quando entraram no local. Dado momento estavam ambos desmascarados, se encarando intensamente mantendo aqueles sorrisos ardilosos, maliciosos, movimentando-se com cautela. A tensão estava lá. Deadpool ainda o puxou para mais perto pela cintura. Peter tinha a palma da mão enluvada com garras sobre um peito do Wade, o sentindo mover pela respiração pesada quente contra seu rosto. Apertou de leve o ouvindo soltar um rouco gemido. Mordeu o lábio com força tentando resistir. Sentia desejo. Desejo e mais. Muito mais. O que lhe preocupava e lhe fez relutar para evitar o que estava tentado a fazer, beijá-lo. Cobriu a boca do mercenário tagarela com a mão, tomando cuidado com as garras, o que só aumentou o sorriso travesso que Deadpool lhe dava. Deitou a cabeça no ombro do loiro. Era perigoso demais continuar o encarando daquele jeito, aqueles olhos azuis dilatados iriam lhe engolir daquela maneira. Mas não resistia muito a ele. Segurando seu rosto para não se virar, deu um beijo estalado em seu pescoço, sentindo ele estremecer. Se divertia com isso. Vebs, está me provocando? Antes da mão do Wilson em sua cintura descer até sua bunda, que sabia bem que era onde ele queria pegar, se afastou e vestiu rapidamente sua. Eu sei que não deveria brincar com fogo, Pooh, então eu vou com calma, aos pouquinhos. Mas é um desgraça. Um amor, obrigado, minha tia concorda. E eu só estou respeitando seu espaço, seu tempo, te animando um pouquinho. Não vem dar uma de mocinho pra cima de mim, cabeça de teia. Mas eu sou um mocinho, esqueceu, grandalhão? Capítulo 6. Eu te desejo. Peter estava com seu traje noturno de Homem-Aranha que atiçava o Wade no banheiro. Logo depois da patrulha o convenceu a ir à sua casa para lhe ajudar a se barbear. Fazia anos que não precisava, não cresciam pelos no antigo estado que estava sua pele, nem cabelos, mas não era mais o caso até então. Cala a boca ou vou cortar você, resmungava Peter enquanto segurava o rosto do amigo loiro ao seu lado diante o espelho. Peter, saboreou chamá-lo pelo nome daquele jeito. Sabia que ele se irritava, pois no fundo gostava, podia ver ele suspirando e mexendo a cabeça. Wade o conhecia o suficiente para reconhecer seus movimentos corporais sabendo quando ele ficava sem jeito, mesmo que a máscara cobria o rosto que evidenciaria sua ruborização. Não sou conhecido por ficar quieto. Homem, me escuta, quer sentir como se um gato tivesse parado na sua cara? O fator de cura ainda funciona então. Sem aviso, Peter lhe deu um tapa que ardeu na coxa. A marca poderia estar lá por baixo do uniforme vermelho, mas de toda forma sumiria. Doeu, não é? Eu também tenho um, não tão bom quanto o seu, mas o que dói continua doendo. Então, calado para não te cortar. Batendo na minha coxa e tentando não me cortar na jugular com a gilete,
É como uma história de amor com putaria, parece até um sonho molhado meu. Peter enrugou a testa, deixando visível na máscara preta, encarando Deadpool. Por que tem eu com Gillette no seu sonho? Quer saber, melhor nem perguntar. Armas me excitam. Cala a boca, Wade. É difícil me concentrar. Por que não tira sua máscara? Talvez ajude. Era apenas uma desculpa. Ele sabia e o Aranha também. Era sempre bom ver o rosto do homem que admirava e tirar proveito que agora sabia sua identidade, se habituar a isso. Não ser o único exposto na situação. Enquanto isso, Peter ainda estava preocupado por outros temas passados, de uns meses atrás, e se estava ali para ajudar, como vem fazendo durante todo esse tempo que os dois passaram a conviver mais como se fossem uma dupla. Sabe, passava cuidadosamente a lâmina na barba de loiro mais escuro do que os cabelos dele. Eu sei como é estar passando por uma separação, um divórcio. Um sorriso maroto surgiu nos lábios do Deadpool ao lembrar das conversas que teve com ele quando lhe pedia conselhos, de dia para Peter, de noite para Homem-Aranha, sem saber que eram a mesma pessoa. Eu sei que você sabe. Mas quem em sã consciência divorciaria de você? O fez rir, que era o que procurava provocar. Alguém esperto para sair fora da bagunça que é minha vida, enquanto pode. Salve-se quem puder. Sem chance. Ser casado com Homem-Aranha e Parker Seal? Tem que ser muito burro para desistir. Você que deu o pé na bunda, aposto. Eu levei. Vivíamos dando um tempo, depois voltando, não conseguia ser Homem-Aranha e um bom marido para ela ao mesmo tempo. Alguém tinha que pôr um fim nisso. Ai. Disse para parar de se mexer. Deu bronca, porém ria. Mesmo assim, cuidado comigo, baby boy. Você e sua mania de me chamar assim. Se você quiser me chamar de papi ou daddy, eu aceito. Me recuso. Me chamou assim quando fui te apresentar a Eleanor, lembra? Foi uma piada. E para de me distrair. Suspirou. Só quero que saiba que tem um amigo para se abrir. Não precisa guarda tudo para si. Eu sei como é. Como parece ser melhor lidar com tudo sozinho, mas ter alguém para dividir faz bem. Wade ficou analisando por um tempo, vendo as lentes vermelhas focadas no trabalho e no cuidado que tinha consigo, no toque das mãos eluvadas, na bondade de suas palavras. Era um homem bom e gentil demais, sentia sua ternura mesmo com as brincadeiras. Isso foi bem profundo, Peter. Bom que você é mais sensato para essas coisas e toma decisões certas. O amigo da vizinhança negou com movimento de cabeça. Depositou o barbeador na pia e com as mãos livres foi retirando a própria máscara, atendendo ao pedido anterior do tagarela. Novamente vendo aquele rosto. Um alívio. Seus olhos e cabelos achocolatados, belo rosto expressando carinho. Os dois expostos assim deixava o ar ainda mais íntimo. Pelo contrário, sempre fiz o oposto do que acabei de te dizer, mas é bom ter alguém por perto para ser seu apoio. Você que me ensinou isso sendo meu Wade. Quando ambos poderiam sonhar que chegariam a tal nível de compreensão, de parceria e união? Ainda era estranho para o mercenário, depois de tudo que ocorreu, ter a confiança do Homem-Aranha, mas tinha. Ouvir aquelas palavras mexia com ele, o que não passou despercebido pelo amigo que encarava com curiosidade, o vendo limpar o rosto depois de terminado. Wade, você está ficando vermelho. Realmente essa cor fica bem em você. Se aproximou para devolver a provocação, mas ao ficar tão próximo acabou se afetando também. Peter se surpreendeu ao sentir atrás das pernas e quadril o balcão. Seu parceiro à sua frente tão junto que não tinha para onde ir. Wade queria fazer uma piada sobre o aranha estar boquiaberto, porém a forma que o próprio rosto permanecia quente e a situação lhe deixava nervoso, as mãos suando, garganta seca, não estava mais em posição de conseguir tirar sarro.
Os olhos azuis e castanhos se fixavam nas bocas entreabertas um do outro. Não diziam nada, raro momento que não tinham nada para dizer. Sabiam que talvez qualquer palavra, qualquer gracinha os tirariam daquela situação. Um movimento em falso se Deadpool se afastasse ou o Homem-Aranha o tirar do seu caminho, até mesmo subir pelas paredes, já daria resultado. Ficaram sem jeito, riam e tentariam fingir que não foi nada demais. Brincando com o que tinha acontecido, continuariam como antes. Só que antes tinham motivos para evitar toda essa tensão, atração, mas naquele momento não havia mais nenhum grande o suficiente além do medo do que poderia acontecer depois entre eles. Como ficaria entre eles? Não sabiam. Quando Wade não podia se conter mais, viu Peter ter a primeira iniciativa ao puxando pelo uniforme na altura do peito e o beijo ocorreu. Os primeiros toques dos lábios foram selinhos que logo se aprofundaram num beijo onde as línguas se acariciavam. O Aranha sentado no balcão com as pernas envolvendo a cintura do Deadpool, uma mão passando pelos seus cabelos loiros, puxava as madeixas ao ponto que o outro puxava as suas castanhas com uma das mãos e a outra em sua coxa, a apertando. Peter arranhava as costas do Wade com as garras do seu uniforme noturno que o rasgava, mas ele não parecia ligar. Como o herói não ligou ao sentir a mão dele apalpando sua bunda, na verdade riu entre o beijo, porque era óbvio que quando Wade tivesse a oportunidade aquilo iria acontecer. Ambos tinham na imaginação como seria esse primeiro beijo, caso acontecesse. Há muito tempo o ideal era ir com calma, mas anos de tensão sexual não lhes deu essa paciência. O que? Perguntou Wade, os olhos azuis dilatados, com sua voz rouca mordendo o queixo de Peter que sorria. O amigo da vizinhança mordia o próprio lábio inferior. Você está pegando na minha bunda. Porra, finalmente, né? Peter girou seus olhos castanhos, mas não teve tempo de contestar sendo beijando de novo, gemendo com Wade sugando sua língua, se deliciando com seu sabor. A fricção das virilhas, uma contra a outra nos uniformes de spandex não ajudava, só piorava. As ereções ficavam mais óbvias e maiores uma sobre a outra e os suspiros mais pesados. Aproveitando para chupar seu pescoço e mordiscá-lo. Sentia a cabeça a mil, estava tão quente e Wade também até abrir os olhos e se ver no espelho. Tinha se esquecido de sua nova aparência, agora se lembrava ao se olhar com o perfeito e fantástico Homem-Aranha lhe desejando tanto. A insegurança bateu. Se estivesse como antes estaria tendo esse momento finalmente. Considerava sua antiga bela face, a que possuía naquele instante, uma alegria mais um pesadelo. Como saber quem gosta mesmo de você assim? Se te suporta sua personalidade irritante, pelo benefício do rostinho. Só pensou nisso nas poucas vezes em que teve a aparência de volta, afinal, antes do incidente ele era um rapaz meio superficial até. Wade! Piscou voltando à realidade vendo Peter lhe encarando preocupado. Fazia sentido, esse era o preço. Quando ele esperava por essa pele saudável lhe é dada assim, mas estava feliz apesar de tudo. Aconteceu alguma coisa. O beijou com desejo. Não sabia quando poderia viver aquele sonho de tê-lo novamente e era tudo o que importava. Com ele ainda preso em si foi até o quarto e se jogou junto a ele na cama. Há muito tempo queria fazer isso, confessou tirando as botas e a parte de cima do uniforme. E para sua surpresa, Peter que olhava para a janela, enquanto puxava seu uniforme revelando seu tórax definido, sem coragem de encará-lo também confessou. Eu também, há muito tempo. Wade respirou fundo. Há muito tempo, ele disse, o que significava que certamente todas aquelas vezes que sentia o olhar dele sobre si, que brincava sobre o Homem-Aranha lhe achar atraente, mesmo parecendo Fred Krueger na sua opinião, e o Parker mudava de assunto. Não era sua mente lhe pregando uma peça para ter esperanças de ser correspondido, no fundo não estava vendo nada demais, nada além da verdade. Wilson passou a lhe encher de beijos. Até parece que te fiz num computador, mas eu não teria tanto talento. Cala a boca, conseguiu dizer com um fio de voz,
suspirando com as mordidas na orelha que Wade lhe dava, enquanto um tirava as calças do outro. Devo agradecer os Parkers pelo presente. Peter cobriu o rosto num facepal. Por favor, não fale dos meus falecidos pais quando está tirando minhas calças. Tocou o rosto do Wade com carinho, aproximando para beijá-lo. Eu quero focar em você agora, papi. Sorriu antes de beijar o Wade novamente, vendo ele ficar extremamente contente. Achava adorável. Na manhã seguinte estavam cobertos pelas cobertas apenas. Peter estava deitado sobre o peito Wade lhe fazendo cafuné. Então, Wade puxou o assunto. Você tem um fraco por peitos? Se divertiu vendo Peter ficar vermelho e mais vermelho. Não parou de pegar nos meus. Peter desviou o olhar para a janela. Parece que vai chover hoje, né? Você é um pervertido, baby boy. Gosto disso. Podemos não falar sobre isso? Wade ria vendo o homem do seu lado tão sem jeito. Não. Conversar é bom. Diálogo é bom para relacionamentos, Peter. Deu um grande sorriso que derreteu todas suas barreiras do coitado do Peter, olhando encantado para o conhecido tagarela ao seu lado. E eu espero, dizia Wade, passando os dedos nos cabelos castanhos do parceiro, que seja o começo de um. Ainda não acreditava vendo seu herói favorito se aconchegando mais, apoiando o queixo em seu peito, entrelaçando mais as pernas de ambos por baixo das cobertas que cobriam seus corpos nus. Não sou especialista na área, mas posso afirmar que é sim. E soltou uma risada. Mas você está abusando já da situação com essa mão na minha bunda. Eu vou me levantar e te deixar aí, grandalhão. Mal se ergueu um pouco e já foi puxado de volta contra o corpo do mercenário, o ouvindo ser manhoso. Não me deixe, anjo. Acabei de te pegar. Diferente da sua cueca de ontem, eu não sou um Pokémon. Mas está fazendo charme, quer uma isca? Moveu a sobrancelha sugestivamente. Não podemos passar o dia todo na cama, eu tenho responsabilidades. Você e isso de responsabilidades. Girou os olhos ouvindo o riso gracioso do homem por quem estava apaixonado. Você é o seu chefe, eu sou o meu, nós damos uma folga, e outras coisas. Deu um tapa na nádega do Peter que gemeu e xingou. Bateu no peito do Wade que gemeu mordendo o lábio, sorrindo por ter doído e por ter gostado. E ainda o repreendeu. Wade. Muitos fetiches jogados de uma vez. Isso parece até um sonho. Não é, Paul. Sendo rápido demais para ele, Peter se levantou pegando um roupão, já vestido. Vou. Wade arregalou os olhos ouvindo a pergunta sugestiva do homem sexy só de roupão no teto. Vou te provar que não é sonho. Você é melhor que qualquer sonho, Peter. Nem eu sei como é possível. Para de me deixar sem graça e vem logo. Sua aranha sedenta.